Queridos, amados irmãos, estamos aqui ainda na lição número 4 e chegamos agora ao terceiro tópico, a conclusão da nossa lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Passamos já por todas as fases, os tópicos, uma igreja perseverante, primeiro tópico, uma igreja que ora com poder no segundo tópico, e agora uma igreja ousada no seu testemunho. Eu quero dizer para você que a marca evidente de uma igreja cheia do Espírito Santo é a ousadia com que ela testemunha de Cristo. E não é só por palavras, da maneira que ela vive nessa terra, da maneira que andamos, da maneira que as pessoas nos veem, é a maneira que nós testemunhamos de Cristo. Essa ousadia não nasce do orgulho, nem de atitude imprudente, mas é um resultado da ação do Espírito Santo dentro de nós, no coração dos crentes. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós vemos como a igreja primitiva foi revestida de coragem para enfrentar a oposição, manifestar os dons do Espírito e anunciar com poder a palavra de Deus. Ela não recuou, diante das ameaças, porque estava cheia do Espírito e estava convicta da sua real missão aqui nessa terra. Primeiro subtópico vai nos dizer ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 29, está na nossa leitura em classe também, e diz assim: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia. A igreja orava não para que a perseguição viesse a cessar, mas para que a igreja tivesse cada dia mais ousadia para continuar, não ter medo de parar, de se esconder, mas continuar levando a palavra de Deus, continuar testemunhando. Isso vai revelar, sim, uma fé madura, a certeza daquilo que você crê, da fé que você professa, que entende que oposição faz parte da caminhada cristã, mas não é motivo para parar. A ousadia aqui é espiritual, não vem da força do braço, da força humana, mas de uma total dependência de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo não se intimida com ameaças, não vai se intimidar e nem se entristecer por críticas ou por ser rejeitada. Não, a igreja ela sabe que o Evangelho é poder de Deus e deve ser anunciado com firmeza, com clareza, com ousadia, mesmo sim vivendo num ambiente hostil, Então que nós possamos ter essa mesma ousadia também, ter a certeza, porque para nós termos certeza temos que estar cheios do Espírito Santo. Para nós estarmos cheios do Espírito Santo temos que ter a certeza de que Ele é Deus, faz parte da Trindade e agora está dentro das nossas vidas, trabalha dentro de nós. Por isso nós pregamos esse Evangelho e levamos esta palavra. O segundo subtópico vai nos dizer a ousadia no exercício dos dons espirituais. Lá no livro de Atos, capítulo 4, 31, a Bíblia diz que tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o derramar, o cair agora do Espírito Santo não resultou apenas coragem, apenas ousadia para eles pregar, mas também resultou manifestação visível do poder de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que o lugar tremeu, um sinal da presença sobrenatural do Senhor. E os crentes foram renovados. Essa ousadia, ela envolve também os dons espirituais, que são ferramentas divinas para a edificação da igreja, e um testemunho a esse mundo. A igreja ousada
não teme o agir do Espírito Santo, não, mas a igreja, sim, uma igreja ousada, ela busca o agir do Espírito Santo, ela valoriza o agir do Espírito Santo na sua vida, sabendo que os dons espirituais são para hoje, sim, para nós, e devem ser usados com responsabilidade e fé, né? Então que você possa hoje ser cheio do Espírito Santo e usar os dons do Espírito Santo com responsabilidade e fé. O nosso terceiro subtópico vai falar a ousadia na exposição, na pregação da palavra de Deus, né? E Atos 4:31, lê o texto que nós acabamos de ler, né? Na parte B ele vai dizer: e com ousadia anunciavam a palavra de Deus, pregavam, falavam do Evangelho, falavam do amor de Deus, do amor de Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. E a palavra de Deus ali, a pregação da palavra foi central na vida da igreja primitiva. Eles viviam para pregar o Evangelho, para levar a palavra, para cumprir aquilo que Jesus tinha determinado. Lá em capítulo 16 de Marcos 15, né? Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então era o senso comum da igreja. E isso era feito com ousadia, com clareza, com autoridade do Espírito Santo, com fidelidade à verdade. Então nós vemos que o resultado foi crescimento da igreja. O resultado foi o desenvolvimento da igreja. O resultado foi prodígios e maravilhas sendo manifestados. A igreja cheia do Espírito, ela não se envergonha, não suaviza a mensagem para agradar os ouvintes e nem tampouco omite o que Deus mandou falar. Mas sim, ela vai agora pregar com intrepidez, sim, vai falar do amor de Deus, né? Com essa ousadia, sabendo que a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra salva. A ousadia na exposição da palavra é um sinal de que o Espírito Santo está no controle da mensagem e no controle do mensageiro, que sou eu e você, né? Então esse terceiro tópico vem nos dizer que a igreja movida pelo Espírito Santo anunciava o Evangelho com ousadia, sem temer a oposição, né? A oposição. E para nós lermos a nossa conclusão, né? Nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis, sim. A igreja do primeiro século enfrentou oposição, ameaças, prisões, mas nada disso foi capaz de calar o seu testemunho, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. E essa igreja, ela perseverava em meio às provações, orava com intencionalidade, com propósito e poder, e testemunhava com ousadia e autoridade, né? Contudo, as suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. E aqui fica, se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa ter falado aos seus corações, né? Leia a lição e no domingo de manhã, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.